Estamos ao vivo agora para mostrar a implementação daquele projeto que eu acabei de postar lá no meu GitHub. E o projeto é esse aqui. Trata-se de uma aplicação Spring que salva os dados de um produto no banco MongoDB. Então a gente tem aqui a classe inicial, né, que chama aplicação do Spring, e temos aqui os pacotes, o controller, as entidades, os repositórios e os serviços. Aqui dentro do controller a gente pode observar que ele tem alguns métodos prontos. Então aqui eu estou dizendo que ele vai ser um controller REST e que ele vai responder no endpoint /product. Então toda a requisição que chegar no IP dessa máquina na porta do Tomcat /product, ela vai receber esse daqui como retorno e vai listar a quantidade de produto que tiver lá em um JSON, certo? Da mesma forma que eu tenho para pegar um produto pelo ID. Então eu vou botar o ID dele na URL e ele vai me retornar o produto. Ok? Aqui é o método de colocar um novo produto através de um post, e esse daqui é o de atualizar, que é o put. O último método dessa classe é o delete. Ele simplesmente recebe um produto, verifica se ele tem lá no banco e tenta deletar. Se ele não conseguir, ele dá um erro e retorna o produto que foi informado. Ok? Aí, para isso daqui funcionar, a gente tem que ter a nossa entidade, né, que é o nosso modelo de produto, que é a nossa classe Product. Então a gente consegue observar aqui que tem 3 atributos: um string, um ID e uma description. Temos aqui os métodos getters e setters. Temos aqui um construtor com todos os campos, um construtor somente sem o ID e uma reescrita para o toString. Aí esse daqui então ele representa o nosso produto, né? Pega um produto da vida real e transforma ele em um objeto que a gente está na nossa imaginação. A gente diz o que aquele produto tem. Porque, por exemplo, imagina que um produto, ele, quando é diferente de outro, ele pode ter vários atributos. Uma caneta, ela tem poucos atributos. Ela tem uma cor e um valor, por exemplo. Um smartphone, ele tem muitos atributos. Tem memória interna, tamanho da tela, né? Bluetooth, Wi-Fi. Então, são 2 objetos diferentes que a gente representa de forma diferente. Cada um tem os seus atributos. E nesse tipo de aplicação, a nossa classe produto, ela pode servir para qualquer tipo de produto, porque ali eu posso adicionar ou remover atributos do meu produto indiscriminadamente, assim, né? Eu não preciso ter um modelo padrão igual nos bancos relacionais, onde, por exemplo, eu defino uma tabela padrão de produto e o produto tem que ter tudo aquilo ali, né? E algum daqueles campos pode ser nulo ou não e tal, essas coisas, né? Aqui não. Nesse caso aqui, o banco ele permite que você crie um objeto produto e esse objeto ele seja uma coisa fora de um padrão, né? Um objeto tem 2 atributos, outro pode ser 5, outro pode ter 10 atributos, que nem um pneu. Um pneu ele tem poucos atributos. Um carro ele tem muitos atributos. Ambos os dois são produtos, correto? Então, vamos lá. A nossa classe produto é quem faz o nosso produto existir aqui na nossa programação, correto? E o controller é a classe que vai controlar a navegação do cliente pela nossa API. Então, quando ele bater na /products e chamar o método get passando o ID, ele vai retornar isso aqui, né? Vai pegar um produto e vai retornar, ok?
E isso ele vai fazendo para os outros, né? Aqui ele vai inserir um produto, ele vai pegar, eu vou passar um JSON e ele vai pegar aquele JSON, transformar no produto e salvar para mim. Aqui também, certo? E quando eu quero atualizar, então eu uso o método put, né, do verbo HTTP, e o remove, que ele verifica se tem um produto e remove se existir, ok? Os repositories, eles são uma espécie de coleção de dados. A gente tem que entender os repositories como um repositório de dados mesmo, uma coleção, né? Então você fala qual é o tipo daquela coleção, que nem aqui a gente está falando que ele é um repositório do Mongo, né? O produto repository, ele herda tudo que tem aqui nessa classe. Se você vir aqui, ele tem vários métodos prontos, certo? Para listar apenas um. Aqui, ó, tá vendo? Ó, o método insert, listar, tá vendo? Find all, entendeu? Então tem vários métodos prontos para a gente usar, né? Com um tipo de objeto produto, né? E aqui a string é o ID que ela recebe na tabela, ok? E aqui o nosso service é o arquivo que ele realmente se comunica com o banco, né? Ele vai lá e executa a query, né? Ele salva, deleta, entendeu? Você pode fazer aqui, você pode também fazer direto aqui no controller, mas é mais indicado fazer aqui no serviço, para a gente isolar, né? Então, quando a gente roda essa aplicação, se a gente vir aqui e rodar ela, aqui, ó, start, a gente vai ver que ela pode dar um erro porque eu tô com o Mongo Compax não tinha iniciado, mas eu acho que o serviço tá rodando já. É só esperar o Mongo rodar. Aqui ele está dizendo que ele já está disponível na porta 8080, ok? Aqui, ó, o Tomcast foi iniciado na porta 8080, correto? Aqui, ó. E aí a gente consegue verificar isso digitando aqui no nosso navegador. /. Você vê que a gente já retornou para a gente um JSON com todos os produtos que tem lá no banco, né? Agora vamos verificar se isso existe mesmo lá no banco. Isso daqui provavelmente deve ser o primeiro ID de lá do banco. Então, aqui na ferramenta Mongo Compass, vou conectar naquela base. E aqui eu tenho, eu tenho aqui, ó, Products Base, né? Então eu tenho aqui um Object ID. Eu posso verificar se tem ali, né? Então eu vou fazer o que? ID. Então ele achou aqui no banco realmente aquele ID, tá vendo? Agora, nesse ID eu vou querer alterar. Eu vou fazer uma alteração na descrição, correto? Então, para isso eu vou usar aqui o Postman. Pronto, aqui eu tenho uma collection do Postman que já tem salva todas as URIs dos meus endpoints, ok?
Então, para o objeto products, eu tenho aqui get all products. Quando eu uso o método get nessa URL, ele me devolve todos os produtos que tem lá. Ok? Então eu tenho aqui, ó, um produto, correto? Eu copiei esse produto aqui e eu vou vir aqui find by ID. Ok? Vou fazer o seguinte. Vou copiar somente o ID. Find by ID. Aqui eu não preciso nem botar raw. Ok, ele me trouxe lá esse curso que tem o nome Data Science e a descrição dele é curso online, ok? Eu vou copiar esse objeto JSON e eu vou fazer um post que é o verbo HTTP responsável por você inserir uma informação no objeto que já existe no banco, ok? Então estou dizendo que esse objeto com esse ID ele vai ter esse nome e o curso e a descrição vai ser presencial agora. Presencial. Ok? Eu vou enviar. Tá vendo? Ele me devolveu aqui que o curso agora ele é presencial. Esse 9F era esse 9F aqui, ó. Então se eu apertar F5 aqui, esse curso online aqui tem que ficar presencial agora, correto? Ok. Presencial. Então a gente fez a alteração com o método put. Ok? E a gente consegue também fazer a remoção daquela informação do banco através do método remove. Aqui, para você remover um dado que está em lá, você vai fazer o seguinte: você vai ter que passar o ID do objeto, correto? Então eu vou pegar o primeiro ID aqui, que é o presencial, e eu vou removê-lo. Ele vai fazer uma consulta antes para preencher o objeto para mim. Se existir, o objeto vai vir preenchido, depois ele vai remover e vai me retornar o objeto que foi removido. Então, tá vendo? Ele removeu o objeto e me retornou o objeto que foi removido, correto? Se eu vier aqui e apertar F5, esse primeiro cara aqui, ele não tem que existir mais aqui. Olha lá, ele sumiu, ok? Agora eu vou recriar esse mesmo cara. Ora, mas como é que eu faço para recriar ele? Aqui no Mongo, se a gente não passar o ID, ele cria um ID aleatório, ok? Mas se a gente quiser, a gente pode passar o ID da nossa preferência, ok? Então eu vou vir aqui com esse mesmo objeto que ele acabou de remover e me devolveu aquilo que era antes. Eu vou aqui e vou colocar para ele criar um novo com a mesma informação, ok? Aí eu vou mandar, ele vai criar e me devolver. E agora se eu vier aqui e apertar F5, ele tem que me devolver um objeto daquele ou aqui ou então na última, ok? Ok, ele colocou na última posição do ID, do vetor. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha removido ele da primeira e como eu adicionei agora, ele removeu no final do array. Ok? Então, é assim que a aplicação aqui ela funciona. Então, imagine que agora você tem um back-end lá funcionando com a API e agora você pode criar um aplicativo numa linguagem, o site em uma outra e um programa desktop com a outra tecnologia, todas elas consumindo esse mesmo dado com a única API que você fez. Ok? Então, nesse exemplo, a gente viu um exemplo de um produto,
mas poderia ser um produto da vida real, por exemplo, um GPS, ok? Algum tipo de programa que envia e recebe mensagem automaticamente, que automatiza alguma tarefa periodicamente, entendeu? Aí a necessidade do programador, né, da solução que vai dizer o que você vai fazer. No nosso caso, a gente precisava criar um lugar onde a gente conseguisse salvar um produto, onde esse produto ele podia ser diverso, né? Como desde um estilete até uma máquina de furar. Né? Ele não existe um padrão, né? Não é um produto comum. Um produto tem atributos diferentes do outro e todos os outros são diferentes. Nunca vai ter o mesmo igual. Ok? Então, para essa solução aí, o que a gente desenvolveu, já se pode dizer que você passaria da primeira etapa de um processo seletivo, se fosse assim, para começar como um júnior em uma empresa. Você conseguiu lá fazer o CRUD, né? De uma aplicação usando o Spring Boot e o MongoDB. Só tem mais uma coisa que eu queria passar para vocês, sobre na verdade são duas coisas. Que assim, ó, esse é um projeto que usou Maven, ok? E eu criei ele ali usando o site start.spring.io, correto? E aqui a gente tem todas as dependências do projeto, certo? Lá no GitHub você pode ter mais acesso mais fácil, mais legível ao código. Aí você pode olhar direitinho tudo que a gente usa aqui, tá vendo? Então aqui eu falo onde que ele tem que procurar os plugins, ok? Que ele está falando que vai botar a parte de teste do Spring Boot, a parte de web do Spring Boot, o MongoDB, né? O JPA, que é aquela camada de abstração para a gente conseguir comunicar aqui com o banco do Mongo, ok? E a outra coisa é sobre a configuração do Mongo. Porque o Mongo, imagina que ele é um serviço, né? Ele é um banco de dados, ele fica lá servindo. Então você tem uma configuração de acesso, né? Existe um aparado de restrições que você pode aplicar ao seu servidor do Mongo. Nesse caso, como uma aplicação só para a gente testar o nosso conhecimento e estudar, tá tudo padrão, default, como uma instalação sem colocar senha, sem nada, ok? Mas pelo amor de Deus, vocês tem que saber que isso aí não pode ser colocado em produção, né? É só para teste mesmo, estudo. E aqui nesse application.properties do pacote aqui do resources, eu tenho algumas configurações, né? Eu tenho uma diretiva para falar sobre a autoconfiguração do Mongo, porque aqui eu vou passar somente a URL dele e a base, né? Ele não se preocupa com usuário e senha, ele está dizendo, ó, usa o protocolo Mongo nesse IP aqui nessa porta que vai conectar, ok? Em algumas outras instalações você vai ter que passar várias outras informações diferentes, aí tem que ver com o pessoal da infra. Mas se você tem uma máquina já configurada para desenvolver assim, você já deve estar com tudo que precisa na sua máquina. É só instalar o Mongo Compass que você já consegue ter uma instância do Mongo rodando na sua máquina. Tem para Windows, para Linux, para Mac. Ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço a você que deixe o like. É assim que vocês me ajudam a criar conteúdo. E da mesma forma que eu vou aprendendo e eu vou ensinando, outras pessoas vão se inspirando e todo mundo compartilha e o conhecimento ele vai se espalhando, beleza? Não esquece, deixa o like, curte, ativa o sininho e até o próximo vídeo.